Olá, queridos! Estamos de volta com a nossa série Davi, um homem segundo o coração de Deus. E hoje nós vamos falar de um episódio chamado Enfrentando os Desafios da Vida. E para isso nós vamos meditar em 1 Samuel, capítulo 17. Nós vamos ler juntos alguns versículos. E diz assim: Então do arraial dos filisteus saiu um guerreiro chamado Golias. E ele era da cidade de Gate e tinha quase 3 metros de altura. E este filisteu desafiou as tropas de Israel, dizendo: Dê-me um homem para que lute comigo. Mas todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam dele, com muito medo, e diziam uns aos outros: Vocês viram aquele homem? Ele veio para afrontar Israel. O rei dará muitas riquezas para quem matar aquele homem. Também lhe dará a filha em casamento e a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. E Davi disse então a Saul: Que ninguém desanime por causa dele. Este seu servo irá e lutará contra esse filisteu. Porém Saul lhe disse: Você não poderá ir contra esse filisteu para lutar contra ele. Você ainda é jovem. Ele é guerreiro desde a sua mocidade. Davi respondeu: Este seu servo apacentava as ovelhas do pai quando vinha um leão ou um urso e levava um cordeiro do rebanho. Eu saía atrás dele, batia nele e livrava o cordeiro da sua boca. Se ele se levantava contra mim, eu o agarrava pela barba e o golpeava até matá-lo. Este seu servo matou tanto o leão como o urso. Este filisteu incircunciso será como um deles, porque afrontou os exércitos do Deus vivo. E Davi continuou: O Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Ele me livrará das mãos desse filisteu. Então Saul lhe disse a Davi: Vá, e que o Senhor esteja com você. Queridos, essa história, né, é muito interessante, porque Davi, ele era jovem, como diz aqui a narrativa, né? Ele estava indo lá visitar os seus irmãos, que faziam parte do exército, foi levar alguns alimentos que o pai havia pedido, e chegando lá ele encontra essa cena do gigante fazendo os desafios, e toda aquela tropa estava com medo, e ele começa a perguntar: o que vai ganhar a pessoa que enfrentar esse gigante? E assim ele ficou sabendo que havia ali alguns prêmios para que a pessoa que enfrentasse o gigante. E ele se coloca à disposição de Saul para enfrentar. E Saul, quando olha para Davi, fala assim: Você não tem condições, você é jovem, esse homem é um homem de luta, de guerra. Aí Davi começa a narrar as suas conquistas, quando ele estava lá cuidando do seu rebanho, cuidando das suas ovelhas, que ele enfrentou o urso, que ele enfrentou o leão, como é que ele fez. E ele falou com tanta veemência, com tanta segurança, que ele tocou no coração de Saul. Saul falou: tá bem, então você vai lá, vai lutar. E essa história, irmãos, nos ensina que nós temos que enfrentar os desafios da vida. A vida toda hora ela está nos colocando algumas coisas assim para mexer com a gente, para a gente mostrar o nosso potencial. O gigante na vida de Davi foi uma grande oportunidade. E às vezes, quando nós olhamos uma oportunidade, ela parece assim nos assustar, porque é grande, porque às vezes é um pouco complicado, mas no final a vitória também é grande. Então, tudo aquilo que exige muito esforço, no final o prêmio é grande. E nós, às vezes, nos encolhemos diante desses desafios da vida. E Davi aqui, ele não se intimidou. Ele tomou como base a sua experiência anterior, porque ele começou enfrentando lá o urso e o leão, que já é, né, grande coisa. Então, nós também, ao longo da nossa vida, nós fomos enfrentando alguns desafios que lá atrás, a gente olhando,
Naquele momento pareciam grandes, mas hoje a gente olhando, não, aquilo ali eu consegui fazer, isso eu consegui fazer, porque foi nos dando experiência. Então, queridos, se apegue a essa palavra que Deus aqui fala através de Davi, que nós podemos enfrentar esses desafios, e esses desafios vão fazer a gente vencer, vai fazer a gente romper barreiras, conquistar grandes coisas. E esse gigante na vida de Davi foi assim, um divisor de águas, né? Abriu assim, colocou Davi na manchete. Davi passou de ser um pastor de ovelhas para ser um matador de gigantes. Você quer ser conhecido como um matador de gigantes? Então enfrente os desafios da vida. Amém.